O presidente Lula arregaçou as mangas e começou a tentar fazer desse apagão psicológico, esse apagão de governo do governo Bolsonaro nos últimos 2 meses, tentou fazer uma espécie de pré-governo, né? Assumiu antes do que necessariamente deveria assumir, passou a trabalhar e contou com a boa vontade de uma parte significativa do Congresso, nós temos que dizer isso, essa PEC passou no Senado bem, né? E agora com o judiciário. Me parece que os poderes se vergam sobre Arthur Lira para dizer, olha, você não tem esse poder todo que você está achando que tem e você não pode amealhar essa quantidade absurda de dinheiro que você está amealhando. Só para você ter uma ideia, Conde, o valor do orçamento que o Arthur Lira teria para as tais emendas de relator, o orçamento secreto, né? Emenda de relator é o nome mais técnico que se dá. O orçamento secreto do Arthur Lira seria maior do que o orçamento de 34 ministérios no governo Lula. Então veja que não é pouca coisa que a gente está discutindo. Olha só, reviravolta aqui no Brasil, em Brasília. Deixa eu te perguntar agora, porque consenso de que Arthur Lira perdeu força, e se eu quero saber se isso pode ser até perigoso, ou só é positivo para o novo governo. As negociações, por exemplo, a PEC da transição, amanhã será votada. Você acha que, em vista dessas últimas decisões do STF, o Congresso vai se melindrar, ou ele vai, na verdade, porque tem um preço a se pagar, né, Fernando Horta? Se o Congresso não aprova a PEC da transição, vai ficar muito feio para o Congresso, você não acha? Faz uma análise para a gente desse processo. E o que aconteceu nesse momento é que foi retirado a união, né, a grande ferramenta de união que Arthur Lira tinha em cima do Centrão, ou seja, o orçamento secreto dava a Arthur Lira uma condição de falar por eles, porque oferecia àqueles parlamentares do chamado Centrão, vamos dizer o que é o Centrão, né? O Centrão é um grupo de parlamentares que está distante de qualquer posicionamento ideológico, que são, na sua imensa maioria das vezes, argentários, ou seja, interessados apenas e tão somente na liberação de verbas. Não dá para dizer que todos eles são corruptos, porque muitas dessas verbas efetivamente têm destino até correto. A questão é que a forma como essas verbas são escolhidas e destinadas acaba sempre fortalecendo a base política pessoal e não necessariamente vai de acordo com os interesses públicos. Então, Arthur Lira tinha esse Centrão na mão. As duas decisões atuais retiram a força do Arthur Lira. Eu tenho a impressão que o Congresso pode sim lançar algum tipo de retaliação mais imediata e tentar não aprovar essa PEC. Mas isso vai ter um efeito muito pequeno a partir de agora para o governo, porque da medida em que o Gilmar Mendes declarou que pode-se abrir crédito suplementar no orçamento para atender a esses programas sociais que foram objeto de campanha, promessas de campanha, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, na medida em que o Gilmar Mendes faz isso, ele abre uma janela para que o governo Lula possa efetivamente, em caso de o Congresso endurecer, ter condições de iniciar o seu governo sem maiores problemas. Eu tenho a impressão que, se Arthur Lira quiser fazer pirraça e birra e realmente quiser vir para cima, tentando movimentar a base dele, não só essa base se estilhaça, porque ela não tem coesão suficiente para se manter, como também vai acabar levando à diminuição de poder imediato de todos esses parlamentares que de alguma forma se rebelarem contra aquilo que era promessa de campanha de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lembrar que o que está se colocando aí não é nenhuma novidade. É apenas o que em campanha se prometeu ao povo brasileiro. Então há um custo, sim, político muito grande que os parlamentares têm que começar a pensar e que pode cair exclusivamente no colo deles. Porque, olha só, Conde, até então, até a decisão do Gilmar Mendes, qualquer tipo de manifestação do Congresso tentando negar a PEC e atrapalhando o início do governo Lula, cairia, vamos dizer assim, num limbo em que a população não saberia definir diretamente de quem é a culpa. A culpa é do governo, a culpa é do Congresso, a culpa é do STF. Agora não. STF declara abertamente que trabalhou em direção ao cumprimento dessas medidas, o presidente Lula também nesse sentido, e aí a culpabilidade, caso alguma coisa dê muito errado, fica só nas mãos do Congresso.